Chega de rumores, chega de notícias, de notícias, de notícias e teorias. Finalmente Viúva Negra saiu, o trailer, claro, sendo porque o filme está previsto para dia 30 de abril de 2020. O trailer nos apresenta muitas coisas. Vale relembrar, e eu vou dizer isso durante a crítica também, que vai se passar após os episódios de Capitão América Guerra Civil, e vou dizer porquê, e entre outras, o que ela vai enfrentar, quais são os problemas do passado que ela está voltando, tudo e etc. e mais personagens. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, galera, antes de eu começar a fazer a crítica, 3 coisas bem rapidinhas. Primeiro, eu quero agradecer algumas pessoas do canal, o canal está crescendo, algumas pessoas estão dando dicas, que é bacana, em divulgar e trazer mais notícias que façam expandir o canal, e eu agradeço, estou trabalhando nisso de coração, que eu puder também ajudar, tamo junto. A outra coisa é sobre algumas críticas em redes sociais, nada no canal. Ninguém andou me atacando, nem usando palavras de baixo calão, nem ofendendo. Dizendo que a Marvel transforma os filmes muito na base do sensacionalismo, vamos dizer assim, dando muito conforto, mas não é nada disso. Bom, se você não gosta dos filmes da Marvel, eu sugiro que pegue mais leve na hora de fazer uma crítica e, claro, né, tente trazer outras obras que você gosta, né, trazendo boas notícias. Apenas criticar não vale. Tem que trazer também o lado positivo. É um palpite que eu dou. E a terceira coisa é que tem o lado positivo desse trailer que eu vou já falar e o lado negativo. O lado positivo é que sim, um filme solo da Viúva Negra, não só um filme como vários, é necessário. O lado negativo que chegou um pouco tarde, né? Como eu acabei dizendo que após os acontecimentos de Guerra Civil rola essa história, eles poderiam ter trazido isso lá atrás, né? Sendo porque a personagem morreu em Vingadores Ultimato, então fica meio estranho, né? Meio fora de encaixe. Mas chega da gente ficar enrolando. Tudo começa após os eventos de Capitão América Guerra Civil, quando, né, 2 grupos são divididos após uma decisão de um tratado, né? E os super-heróis ali, os Vingadores, acabam ali tendo um conflito. Que foi justamente numa dessas cenas finais que a Viúva Negra acaba ali trocando de lado, deixando o Steve Rogers e o Buck escaparem ali das mãos do governo, do Homem de Ferro e entre os outros super-heróis que ficaram ali contra eles. Dando sim um sinal que ela seria agora uma procurada. Como ela acabou trocando de lado, ajudando o Steve Rogers e o Buck escaparem, como a gente já sabe que acontece lá no final, a gente sabe que ela acaba sendo uma refugiada, né? Uma fugitiva. A gente vê até no finalzinho ela tendo uma certa conversa com o Tony Stark e ela acaba desaparecendo, apenas aparecendo lá em Vingadores Guerra Infinita. E isso dá a entender, e claro que vai ser assim, que ela acaba tendo a sua história lá, voltando lá para onde ela começou tudo, lá na União Soviética. E claro, muitos amigos lá ficaram. O próprio trailer já não traz isso no começo, ela sendo uma refugiada, fugindo, tentando ali escapar do governo entre sombras, voltando para a União Soviética, onde tudo começou, onde teve o seu início ali como uma grande espiã. E algumas pessoas lhe trazem muitas saudades dos Vingadores, que claro, deixam muitas cicatrizes e tristezas. Como eu disse, o próprio trailer já vai dando essa noção do que após os eventos lá de Capitão América Guerra Civil, ela acaba se refugiando para a União Soviética, onde ela teve um início, vamos dizer, bem perturbador e deixou muitas cicatrizes, muitas marcas. E lógico que a saudade também bate. Ela teve que tomar essa decisão lá em Guerra Civil e algumas pessoas que eram mais queridas, como o próprio Nick Fury, o próprio Clint Barton, acabam ali ficando distante dela e ela tem que resolver, tentar absorver essa dor. E enquanto ela é uma fugitiva, ela acaba voltando para a União Soviética, onde algumas coisas ainda não ficaram terminadas lá no passado. Parece que ela tem um passado bem negro e que ela vai ter que tentar terminar, resolver isso, e algumas pessoas já estão ali à espera dela.
E o primeiro, ou a primeira personagem que a Romanoff tem ali é a Helena, uma amiga ou até uma irmã. As duas atuaram juntas no passado, e eu já vou dizer isso. E logo a gente já vê um certo combate ali, algumas coisas não ficaram terminadas no passado, houve alguma coisa muito ruim, e elas logo se enfrentam ali, dando a entender que muita coisa ainda vai acontecer. E claro, né, não só ela, como também acaba voltando ali a reencontrar a própria Melina e o Guardião Vermelho, juntando a Helena. Eles antes eram um grupo ali de combatentes lá na União Soviética, que a gente também tem muito lá sobre as HQs, isso é mostrado, tem algumas coisas bem solo da Viúva Negra lá nas HQs, então são alguns personagens que vão aparecer, que lógico a gente já vai mostrar, que devem voltar a fazer novamente aquele grupo de extermínio, que muito deve se explicar também durante a história. E algumas coisas o trailer já vai nos desvendando, ela agindo ali novamente como uma espiã ao lado da Helena, enfrentando um inimigo que existe ali no momento, que lhe traz muitos aborrecimentos, que é o treinador. Para o treinador, já expliquei, já tem algumas críticas no canal, a gente já estava careca, né, de saber que ele seria e vai ser o vilão em Viúva Negra, porém a gente não sabe o ator ainda que vai interpretar o personagem, o vilão, porém é um vilão forte, ele tem muito sentido na história, é um dos vilões mais chatos e oponentes da Viúva Negra, e alguma coisa faz ela voltar para enfrentar esse cara, alguma coisa no passado aconteceu, que ele deve ter feito, muito grave, que ela está retornando para terminar o que ela começou. E aí a gente já vê alguns personagens, como o Guardião Vermelho, a própria Melina, junto a Helena, que vão voltar a formar aquele grupo de combatentes que eu acabei explicando, que vai ser extraído lá nas HQs. E só pra gente constatar, antes que eu termine a crítica, no elenco não temos só a Scarlett Johansson, vamos ter a Florence Pugh como a Helena, a Rachel Weisz como a própria Melina e o David Harbour lá do Stranger Things, que vai interpretar o Guardião Vermelho. E temos no elenco, para quem observou bastante no elenco, aparece ali Downey Jr., o Tony Stark. Deve ser uma cena de flashback ligando ao Capitão América Guerra Civil, claro. Ele não vai ser nem sequer um protagonista importante, nem um coadjuvante, mas deve dar essa ponte, né, para a gente entender do que foi trazido lá de Capitão América Guerra Civil e o que fez ela ir para esse filme solo lá na União Soviética. E claro, para terminar logo, né, para depois dar a minha perspectiva, a gente vai ver muitas cenas. O trailer nos apresentou isso, algumas críticas andaram rolando em outras redes sociais, que vai ser um filme fraco. Não, para quem prestou bem atenção no trailer, eu só espero que não cortem, né, que não deletem. Algumas cenas são bem geniais ali, bem criativas. Há um jogo de câmeras que deve ser trazido lá na hora do filme, claro. E muitas coisas também entre diálogos que vai trazer um sentido maior na narrativa da história. É um filme que eu aguardo muito, apesar de chegar um pouquinho tarde, não sei porquê. Mas sim, ele vai chegar pronto, forte, firme, sólido. Agora a minha perspectiva. Bom, vocês já sabem que eu vou trazer que vai chegar com força total. E eu vou dizer por quê. A narrativa deve ser boa, devem trazer um encaixe lá de Capitão América Guerra Civil, né? Ela deve voltar para resolver esse problema. Ela tem um inimigo ainda inacabado, que é o treinador. E é lógico, esse grupo formado que ela vai voltar a formar novamente, vão dar aquela força para ela, e algumas rugas ali do passado devem ficar. Será porque ela trocou muitas coisas dali para ir para os Vingadores. Não foi só a KGB. Há rumores, mas isso é apenas um rumor, que o próprio Clint Barton possa aparecer ali, sem ser trazido como uma cena do passado, etc. Mas é apenas rumor. Fora isso, ela vai ter que enfrentar esse vilão a qualquer custo para eliminar esse problema de vez, sendo porque agora ela é uma fugitiva. E por fim vai trazer muita ação, mas muita mesmo. Pelo menos o que o trailer nos apresentou é apenas um aperitivo do que vai chegar lá. O lado dramático também deve ser muito forte, sendo porque as origens da personagem Viúva Negra, a Romanoff, são tristes, né? Isso vai ser explicado com mais detalhes, então vai ter uma coisa bem ali melancólica. Um momento humor, a gente já percebe que o Guardião Vermelho vai trazer aquele momento, né? Aquele alívio cômico, sendo porque os restantes não são ali muitos
para trazer um lado comédia e principalmente um vilão à altura, né? Para quem já acompanhou as HQ sabe que o treinador é um cara casca grossa e é bem à altura, não é um vilão com superpoderes, não, é um cara que bem complicado corpo a corpo, em armamento e etc. É um cara bem treinado, como o nome já diz, o treinador. E pra gente encerrar de vez, chega dia 30 de abril, é lógico que eu vou estar ali na estreia, é mais um filme da Marvel, é mais um filme fantástico, né? Trazer um filme solo mesmo um pouquinho tarde é maravilhoso. A Viúva Negra é um dos personagens ali que não é tão grande, né, em questão de força, poderes, mas é uma personagem muito forte. Suas habilidades lhe conduz a trazer esse tamanho tão grandioso que ela é no universo, não só lá nas HQs, como no universo cinematográfico da Marvel. É um filme que chega com força total e mais um pouco, que vai trazer um fim, né, para essa fase que a gente viu, né, de tantos filmes ótimos, bons, que foi ali mostrado pra gente da Marvel. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Foi uma crítica longa, comprida, mas sagaz, né, para que a gente entenda do que aconteceu, o que vai acontecer e quais são os sentidos de cada personagem, principalmente da Romanoff, a Viúva Negra. O que faz ela voltar. Lógico que algumas coisas ficaram em dúvidas, não foram mostradas, que vão ser mostradas futuramente no filme, mas é uma crítica que eu acabei trazendo com vários detalhes importantes. Por aqui nós terminamos. Dá um curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui. Still fits. Family. Back together again. You got fat.